Boa noite, meus irmãos. Enfim, chegamos mais um final de ano, com experiências novas, com disposição diferenciada. Acredito que nós tivemos bastante material para nós meditarmos nesse final de ano. Nós sabemos que tudo é uma continuação, mas alguma coisa tem por trás de tudo isso. E nesse momento dessa reflexão, antes de começar a falar, gostaria que entrássemos em oração e, lógico, para entrarmos na corrente ou nas correntes dos benfeitores maiores do mundo espiritual. E assim, meus irmãos queridos, nesse momento nós vamos nos entrelaçando, todos nós, como se nós estivéssemos dentro da nossa casa, o Consolador. E ali, todos nós, de mãos dadas, unidos, neste momento nos integramos a todas as equipes espirituais que estiveram conosco, em cada momento, em cada pedacinho que nós caminhamos, agradecendo pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva, pelas flores, por todas as estações do ano, por este mundo, por este céu azul, pela luz que nos ilumina, pela casa que nos acolhe, por todos os nossos amigos e irmãos. Agradecemos ao Pai de infinito amor, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. E nesse instante, Jesus, nos integramos ao teu amor, completamente, Jesus, num único pensamento, para agradecer por ser nosso irmão, por ser nosso modelo e guia, e pedir, Jesus, que permaneça conosco agora e para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, estava tentando colocar uma música aqui, mas não deu certo, fico devendo a música, ela voltou. Mas agora nós vamos falar mais uma vez do motivo que nós estamos nos mantendo reunidos. Há 10 meses atrás, nós tínhamos saído recentemente do mês das festas, nós tínhamos proclamado que 2020 seria o ano mais legal de todos, porque nós achávamos que 2019 tinha sido uma pílula um pouco amarga. Eu não sei porquê, eu nem lembro. Eu lembro que 2019 nós passeávamos, eu lembro que 2019 nós confraternizávamos livremente. E me parece que tudo isso entrou num breque e nós tivemos que nos recolher. Foi muito proposital isso, não sei se foi pela parte do Criador ou se foi por aqueles que são mal intencionados, que muitas vezes colocam obstáculos na nossa frente. Mas nós vamos trabalhar com essas duas hipóteses. Se foi a mando do Criador, em algum momento ele acreditou em nós, sabia que nós não cederíamos. Aí eu me lembro daquele livro de Jó, lembra que tem até aquela musiquinha, né, que tem a paciência de Jó? Jó, ele serviu, ele tinha amor a Deus. E aquele que se colocou como adversário de Deus, falou, é simples, ele tem tudo, ele é rico, ele é poderoso onde ele está, tem amigos, ele tem
tudo enfim. Então, é fácil para ele ser fiel a você. Queria ver se ele fosse provado. Como seria? Será que ele seria fiel? Eu posso testar Jó? E aí Jó começou a ser testado. E Jó, primeiramente, a primeira coisa que acontece é uma festa que ele faz na casa dele, onde muitos convidados estão ali, os filhos estão lá, é aquela festa maravilhosa e tem um fogo, um incêndio. Ele perde tudo, ele perde a família, ele perde tudo, mas ele não perdeu o amor ao seu Criador. Aí o adversário desse Criador achou por melhor, né? Então começaram a fazer uma coisa mais ostensiva. Então resolveu que ele teria uma doença doença terrível. Então era uma doença que coçava muito o corpo dele. Então ele se coçava com telha, um caco de telha que ele se coçava desesperadamente. E mesmo assim ele não blasfemava, ele não se irava ou se revoltava contra o Criador. Perdeu os amigos, ficou só com um amigo. Na verdade, isso tudo que aconteceu a Jó, não é um caso verídico, mas é uma história. Seria, na época, talvez um best-seller, né? Uma literatura. Porque esse livro provavelmente tenha sido escrito quando o Império Persa estava no domínio de Israel. E o Império Persa tinha, através do Zoroastro, tinha essas duas entidades, que era uma muito boa e a outra era muito ruim. Então, dentro desse contexto, criou-se o livro, certo? Mas vamos trazer a história de Jó para nós. Nós começamos o ano confiantes que tudo seria melhor, que nós estaríamos mais tranquilos, enfim. Aí veio janeiro, uma notícia muito ruimzinha, que estava tendo uma gripe, enfim, que estava lá na China. Bom, na sequência, nós sabíamos que ela ia ser espalhada pelo mundo todo, seria uma pandemia. Então, em março, nós entramos nessa reclusão. Agora, então, se foi mandado pelo Criador, é justamente para que nós tenhamos a observação desse romance de Jó. Não vamos blasfemar, não vamos nos revoltar, não vamos nos irar e vamos esperar o dia melhor. E ele vai chegar. Agora, se foi mandado por algum adversário do bem-estar da humanidade, qual Jesus é o grande patrocinador e está no leme, ou está no manche, não sei. Esse que provavelmente criou essa situação para abalar aqueles que testar, aqueles que acreditam, aqueles que têm certeza nas promessas de Jesus, também não vai se sentir muito feliz. Porque nós continuamos a nos encontrar, embora que virtualmente, nós continuamos a nos relacionar, nós continuamos a conviver de uma maneira diferente, mas de uma maneira mais íntima com o nosso Mestre, com aquele que é responsável pela nossa evolução moral e espiritual, Jesus. Jesus, me parece que agora, nesse momento, também é um personagem central no mundo cristão. Ele veio em determinado momento, ele chega, né? Então eu lembro até Maria, estava lá sentadinha, e aí Gabriel, um mensageiro, chegou e falou: Maria, você foi a escolhida. Só que ela já sabia que ela era escolhida, porque ela era especial, como José também.
Então o casal já estava preparado para receber um ser da elevação espiritual de Jesus. E aí ela agasalhou aquele bebê em seu ventre, viu aquele bebê se desenvolver e esse bebê, talvez ela soubesse que ele seria um ser muito especial, mas não tão especial como ele se tornou. Logo, nos primeiros anos de vida, ele, na verdade, não pregou um susto, mas causou uma comoção quando eles desceram para o recenseamento do Império Romano e os homens iam à frente, as mulheres vinham atrás. As crianças muitas vezes ficavam na frente com os homens, outras vezes com as mães atrás. E Maria estava ali, ela achava que Jesus estivesse com o pai, José, lá na frente. E José, lá na frente, achava que Jesus estava com a mãe, lá atrás. Mas Maria, naquela inquietação de mãe, começou a fazer, né, o celular da época. Pergunte para José se o menino está com ele. E assim foi, até chegar em José. José falou, não, o menino não está comigo. E já voltou. Ele mesmo volta. E aí ele encontra Maria e fala, o menino não está comigo. Voltaram para o templo, de onde haviam saído. E lá encontraram o menino pregando. Ele falava um texto com sabedoria diante dos doutores da lei, diante dos escribas, dos principais sacerdotes. E ele falava com propriedade tudo aquilo que estava escrito. Ele dizia, ele citava uma parte do livro de Isaías. E a parte que ele citou, agora eu não me recordo, mas somente quem tinha a vivência em tudo aquilo, naquela profecia, poderia discorrer com maestria como ele fez. Ele, evidentemente, chocou aqueles homens que ali estavam com ele, mas isso entra o pai e a mãe, e ele é repreendido. Maria fala, nunca mais faça isso, meu filho. E ele falou, não farei. E nunca mais fez. Enfim, esse é o nosso mestre, esse é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso salvador no sentido de que nos traz o conhecimento para que possamos nós mesmos evoluirmos conscientes do que somos. Então é isso que Jesus quer mostrar para a gente. E agora, nesse final de ano, que nós tivemos todo esse tempo, digamos, de reflexão, nós podemos ainda perguntar, será que nós estamos iguais estávamos no mês de fevereiro e março? Não, né? Nós mudamos um pouco. Nós mudamos bastante, meus irmãos. Mais uma vez eu torno a falar. O medo é paralisante, imobiliza os nossos passos. E nós devemos prosseguir confiantes na vitória. Na vitória de todos os males, por exemplo, essa doença e de todos os outros. Porque o medo, o desespero, faz com que nós nos descompensemos emocionalmente, faz com que nós percamos o nosso centro, o nosso equilíbrio, e muitos, infelizmente, cometem desatinos, desde agressões físicas aos que estão à sua volta, as agressões verbais, que são tão graves quanto as agressões físicas, e as autoagressões, né? Praticam, digamos assim, cometem o mesmo crime em relação a si mesmo. E isso não é bom. E isso mostra o desequilíbrio, o desconforto que nós estamos sentindo, porque se nós nos aprofundarmos, nos sentiremos sozinhos. E nós não estamos sozinhos. Por isso que eu falei no começo, Jesus está no leme ou no manche.
Porque sempre que nós lembramos de Jesus, nós lembramos num barco. Nós temos que lembrar que Jesus é Jesus. Então ele pode pilotar um super avião, um ônibus espacial, uma super nave-mãe. Vamos pensar nisso. E ele está conosco, nos presenteando com mais esse ano que esteve presente em cada momento. Esteve nos brindando com a sua presença. Eu não sei vocês, mas eu senti a presença dele constantemente. Porque eu me alinhei, eu criei esse hábito de me alinhar com ele. Nas dores, nos pesares, nas dificuldades, nas ansiedades. Eu estou com ele. E quando Maria sabia, né, e José, que eles seriam pais de um ser especial, que eles foram ao templo apresentar o menino, havia lá no templo um sacerdote, mas um ser, um mensageiro. Ele era diferente, porque ele estava ali apenas aguardando a chegada de Jesus para que ele retornasse para a pátria celeste. E ele estava ali com essa missão. E quando Maria entregou o menino a ele, nos braços dele, ele exultou. E ele falou: agora eu posso ir, Senhor. Eu posso ir. Eu já vi o Messias. Eu já vi a salvação. Eu já vi aquele que vai trazer a consolação. E José e Maria, então, ficaram extremamente felizes. Mas teve uma palavra desse profeta, que ele não é citado em outros momentos, mas ele diz assim: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. E aí nós vamos dar a nossa reflexão, parar para refletir. Ele veio para colocar em queda ou elevação. E aí essa palavra ficou na minha cabeça, batendo, bam, bam, bam. Por quê? Queda. Entendi agora. Aqueles que falam daqui para fora, aqueles que apenas usam tudo aquilo que ele nos ensinou apenas na voz, apenas nas palavras, esses estão para a queda. Aqueles que interiorizam, aqueles que absorvem os ensinamentos que ele deixou, estes estão para a elevação. Acredito que seja o nosso caso. Acredito que esse seja o nosso principal motivo, inclusive desses encontros que nós fazemos. Que a princípio eu julgava que fosse apenas os 4 vídeos, no máximo, que seriam feitos. Mas estamos aqui. E agora, já meio que acostumados com essa nossa relação meio virtual, e eu agradeço a vocês que me assistem, agradeço a vocês que acreditam que todos esses nomes que estão aqui estão recebendo, sim, estão recebendo toda a ajuda que precisam. Todos, bebês, jovens, crianças, adolescentes, jovens, pessoas doentes, pessoas com problemas espirituais, pessoas em desequilíbrio pela situação, todos estão aqui e recebem tudo aquilo que necessitam. Jesus, um pouquinho antes de concluir a sua missão na Terra, ele deixou algumas palavras, mas 2 passagens, ou 2 versículos, eu gostaria de tratar entre nós. Está em Lucas, que Jesus fala assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborrece, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele está pedindo isso, uma prece, uma oração que ele fez para o Pai. E aí nós vamos entender quando ele diz assim, deles a tua palavra, a palavra
do Pai é que nós sejamos justos, que nós cultivemos a moral. E a palavra que Jesus nos ensinou é completamente dentro desse contexto. E todas as vezes que Jesus colocou as palavras do Pai que deveriam ser cumpridas, ele aborreceu o mundo. E todas as vezes que nós praticamos os ensinamentos de Jesus, nós aborrecemos o mundo, que ainda visa os interesses apenas materiais. E aí Jesus já adianta, eles não são do mundo. E é verdade, nós não somos do mundo. Esse mundo, ele foi preparado para nos receber e dar para nós condições da nossa evolução, do nosso crescimento. Como assim ele também não era desse mundo. E pediu ele não pedia que o Pai nos tirasse do mundo, porque nós precisamos disso. Nós precisamos dessa escola, nós precisamos desses conhecimentos. Mas pedia sim que nos livrasse do mal, que nos livrasse do mal, de todos os males. Por que os males? Porque a vibração do nosso planeta, infelizmente, ainda agrega vibrações pesadas, vibrações de tristeza, vibrações de revolta, vibrações de egoísmo. E nós, seres, teremos que trabalhar com isso. E ele pede que amenizasse isso, que livrássemos desse mal. Agora, pergunte a você mesmo, eu pergunto a mim, você pergunta a você mesmo, como está você em relação a essa situação proposta por Jesus? Você está evitando o mal? Porque o mal nós criamos, nós produzimos. Como que está a tua palavra para o teu irmão, para o teu semelhante? Como que está o teu coração em relação ao teu semelhante? Como eu falei, qualquer situação que seja que nós estamos meio assim, ter que conviver mais, digamos assim, intimamente, como está essa relação? Como você está se comportando? Porque Jesus falou que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você é fiel com aquele que está à tua volta e você está trabalhando com amor, levando a palavra, mesmo quando irritado, você consegue se controlar, você está dentro daquilo que Jesus falou. Nós não somos do mundo. Nós não vamos ficar por aqui. Mas nós temos que aprender a lição. E essa lição, parece que é já de um método mais avançado de educação espiritual. É isso aí. Chegamos ao Natal, Jesus conosco, nós convivendo mais com Jesus, vamos trilhando o nosso caminho, sempre agradecendo. Agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre e agradecendo a todos esses irmãos que nos dão tanto suporte em todos os momentos. Nós podemos fraquejar, meus irmãos, cair não mais. Cair não mais. Quem é fraco se levanta, é apoiado e se fortalece. Cair e não levantar não pertence mais à nossa estrutura espiritual. Nós agradecemos ao Consolador, à nossa casa querida, ao nosso lar espiritual, a todos aqueles que fundaram esta casa sem nenhum interesse. E ali nós estamos, unidos pelo amor. União é força, união, as siglas, né? Do Consolador. É força, união e amor. E é isso que nos liga, é isso que nos faz com que sejamos essa família e que tenhamos aí nas proximidades dessa data comemorativa
que nos remete sempre ao nascimento de Jesus. Em determinado momento foi determinado que seria essa data, então é essa data que nós vamos festejar, embora nós tenhamos que festejar todos os dias, certo? Então nós vamos agora fazer a nossa oração, fazer a nossa prece, agradecer a todos os bons espíritos, agradecer a nossa querida Maria de Nazaré, que foi preponderante, a José, que foram preponderantes nesse nosso encontro, que através deles tivemos Jesus entre nós. Então vamos fazer a nossa prece, cerrando os nossos olhos e agradecendo ao Mestre Jesus por todo esse aprendizado, por toda essa estrada que trilhamos, por tudo aquilo que depreendemos e colocamos em prática, colocamos em nossas vidas. Senhor Jesus, que a tua luz possa envolver todo o orbe terrestre, todas as pátrias deste mundo, todos aqueles que comandam os destinos das nações. Fortaleça esses corações, Jesus, que eles possam ser inspirados nos teus mensageiros. E assim, Jesus, que as dores do mundo sejam diminuídas, que o nosso Brasil prospere, não em riquezas, porque rico ele já é, mas que prospere, Jesus, na liberdade do teu evangelho, que nunca feche as portas para os teus ensinamentos. Que todos os brasileiros, Jesus, tenham a oportunidade de sentir a tua presença. Porque nós te queremos, Jesus. Nós queremos caminhar ao teu lado. Antes, Mestre, queríamos seguir os teus passos, pisar nas tuas pegadas. Mas hoje almejamos um pouquinho mais. Queremos caminhar ao teu lado. E para isso nos colocamos como servidores. Pequenos. Mas ainda assim, com muita vontade, Jesus. E é com esse coração cheio dessa vontade, Mestre, que nós agora nos unimos. E rogamos por todos esses nomes que estão nesses papéis. Todos, Jesus. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão internados por essa doença, aqueles que estão, Jesus, passando por padecimentos físicos, que sejam visitados pelos médicos do espaço. Aqueles que estão tendo problemas, Jesus, de revolta, de angústia, de medo, perdendo seu equilíbrio, que sejam também reequilibrados. E aqueles que estão perturbados por outros irmãos que ainda estão equivocados em relação ao amor, que sejam envolvidos na paz. Que a tua voz serena, Jesus, os encaminhe para os lugares mais aprazíveis, lugares onde ouvirão os teus ensinamentos. E que nós, Jesus, possamos, neste Natal, festejar a tua vitória, o teu triunfo, Jesus, a tua luz se acendendo sobre todo o nosso planeta, que nos agasalha, que nos abriga, e que todos serão consolados, não importa se acreditam ou não, na tua presença entre nós. Obrigado, Jesus. Que o teu amor possa ser sentido e melhor assimilado por todos nós. E rogamos, Mestre, fica conosco, agora e para todo sempre, porque nós te queremos. Que assim seja. Obrigada, irmãos queridos. Um Feliz Natal.
Provavelmente, semana que vem, na outra segunda, nós estejamos juntos, porque nós vamos dar um ponto de partida para mais um ano e nós vamos vencer, meus irmãos. Nós estamos vencendo. Um beijo a todos. Amo vocês. Jesus os abençoe.